Deus quis, e é o que a gente vai acabar entrando a partir de agora, Deus quis se utilizar dos homens mesmos para que a sua palavra fosse escrita. Exatamente. Porque se o senhor está me dizendo que ele não quis escrever, mas ao mesmo tempo ele ordena que se escreva, e parece então que ele quis mesmo se utilizar dos homens para isso. Né? É verdade. Temos uma prova indireta de exatamente do que Vossa Reverendíssima acabou de dizer no prólogo do Evangelho segundo Lucas. Quem era São Lucas? As Escrituras dizem alguma coisa a respeito dele. São Paulo diz que ele era médico. São Paulo diz que ele era discípulo de São Paulo. E era um homem, portanto, que tinha uma formação acadêmica elucubrada. Os estudiosos da Bíblia dizem que o grego, a língua original em que foi redigido todo o Novo Testamento, só o Evangelho segundo Mateus é que foi escrito em aramaico, mas esse texto se perdeu. Mas do Novo Testamento, o grego de São Lucas é um dos mais elaborados, sem desmerecer os demais. Mas ele fez uma pesquisa rigorosa de tudo aquilo que ele haveria de escrever. Ele era não somente metódico, ele era científico, entre aspas, no sentido de fazer uma obra literariamente, academicamente, mas principalmente teológica e espiritualmente. Os evangelhos são um livro de fé, não são um compêndio científico ou de história ou de jornalismo, absolutamente. Mas é um evangelho feito com muito critério teológico, mas também científico do ponto de vista da escrita. Sim. É o prólogo do Evangelho segundo Lucas, a gente vai ver daqui a pouco. Lendo e Lucas, segundo a tradição, foi o autor do terceiro Evangelho e o autor dos Atos dos Apóstolos. Então, São Lucas escreveu 2 livros, Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. No prólogo, a gente percebe que há, sem dúvida alguma, um indício, eu considero um indício forte, de que Nosso Senhor instruiu os apóstolos para que não apenas eles, mas os seus assessores mais próximos, que a partir de um determinado tempo fossem colocados por escritos os fatos, os ditos, os feitos, as maravilhas, os prodígios que Deus operou na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, no que toca aos evangelhos. E também com relação à vida da Igreja, Atos dos Apóstolos e os outros livros do Novo Testamento. Vamos ao prólogo do Evangelho segundo Lucas. É o próprio Frei Gilson quem vai ler. Versículos de 1 a 4. Nesse prólogo, a gente tem muita informação quanto a isso. A gente tem panos para as mangas, eu diria, no que toca a esse aspecto importante da vida da igreja, que é a colocação por escrito da palavra de Deus no Novo Testamento. Por favor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nolos, transmitiram àqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Repare que bonito, São Lucas atesta que antes de ele começar a redigir o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e provavelmente também antes de redigir os Atos dos Apóstolos, muita coisa já havia sido escrita a respeito de Nosso Senhor. Uhum. Os escritos, qualquer um redigia e divulgava, como hoje nós fazemos com o WhatsApp. Você digita, faz um texto sobre alguma coisa, reportagens, documentários, etc. e espalha, né? Ou seja, muito mais coisa que está na Bíblia foi escrita. Ah, sim. Isso vamos ver daqui a pouco, um outro texto do Evangelho segundo João. Disse bem, lembre daqui a pouco. Muita coisa já era escrita. E São Lucas deve ter percebido o seguinte: tem coisa que não tem fundamento, tem coisa que é exagerada, Você sabe,
muitas personagens da história, se escreve tanta coisa, que isso aqui é um pouco de exagero, isso aqui é um pouco disso, daquilo outro. Então, São Lucas decide fazer uma pesquisa rigorosa. Olha como ele é criterioso. Depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Nossa. Isso é trabalho de gente séria. Isso é trabalho de que eu não posso escrever qualquer coisa, eu tenho que apurar, eu tenho que ir às fontes, né, para saber se isso aqui é verdade ou... Naquele tempo não existia essa expressão, se é fake news, né? Se é invenção, etc. Então, minha opinião, São Lucas saiu investigando. Por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, o dele mesmo, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Certo? Sim. Pergunto, se ele investigou diligentemente, qual você acha que foi a fonte? E olhe que provavelmente o arcanjo apareceu à Santíssima. A Santíssima, eles estavam sós, São José não estava por perto. Quem Vossa Reverendíssima acha que foi consultado por ele? A própria? A Mãe de Jesus. Maria Santíssima, me diga uma coisa, como foi que aconteceu? Provavelmente, ele que investigou diligentemente. A senhora pode contar como foi que aconteceu? Olha que bonito. São Lucas nem era discípulo de Cristo quando Nossa Senhora... Lógico, Nossa Senhora acabou de engravidar. Como é que ele vai descobrir esse episódio? Consultando a fonte. E a fonte naquele tempo não é telefone, não é WhatsApp, não é... Você pode apurar se isso aqui é verdade? Não, era no popular mesmo. Popular significa no tete a tete, no corpo a corpo. Sim. Então, claro, não está escrito, mas se ele disse que investigou diligentemente, para colocar isso no seu evangelho, com suposta a inspiração divina de que nós vamos tratar, mas ele investigou, eu tenho que apurar isso. Próxima cena, Maria Santíssima vai à casa de Santa Isabel. Ave cheia, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, de onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim. Então logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aí vem o Magnificat. Pergunta, que fonte São Lucas consultou para obter essa informação? A Santíssima Virgem e Santa Isabel. E Santa Isabel. E aí, por diante, também ele consultou muito provavelmente os próprios apóstolos, porque ele se tornou discípulo de São Paulo. Ou seja, bem depois, né? Bem depois. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o capítulo 15 de São Lucas, as parábolas, todas as parábolas, mas particularmente essas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. Ora, como foi que fontes ele consultou? Se Jesus já tinha ressuscitado, subido ao céu. Ele consultou os apóstolos. De forma bem... João, vem aqui. Você pode me dizer como foi exatamente que Jesus disse? E como no prólogo ele está falando que como nos transmitiram as testemunhas oculares, né? Perfeito, testemunhas oculares. Claro que há determinadas coisas que foram vistas pelos olhos de muitas pessoas. Quantas pessoas ele consultou para redigir, por exemplo, todas as parábolas de Nosso Senhor? Não dá para dizer, mas certamente foram testemunhas oculares. Apóstolos, discípulos, ele consultou Maria Madalena? Consultou. Ele consultou as outras mulheres? Muito provavelmente consultou. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo à sua pergunta, Nosso Senhor Jesus Cristo, se na Bíblia, se nos Evangelhos, não há uma prova de que ele recomende, de que ele aconselhe, de que ele instrua alguém a mais para frente escrever, está implícito. Está implícito porque, vamos unir as coisas. Lucas, discípulo de Paulo. Sim. Paulo escreveu várias coisas a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas Paulo escreveu, mas também Mateus, que é apóstolo, escreveu. E Mateus fazia parte do grupo dos 12.
Ora, imaginar o evangelista Mateus escrevendo o evangelho sem um consentimento implícito, sem pelo menos uma indicação de Nosso Senhor, e ele passou 40 dias certamente instruindo todos eles a respeito de tudo. A pergunta é, Jesus nessas instruções, nessas orientações, ele incluiu também a possibilidade de serem escritas aquelas coisas? Aí eu volto àquilo de lá do livro do Êxodo, quando Deus ordena Moisés para escrever, para lembrar. Lembra? Interessante, né? Para lembrar. Sim, né? Então, se não temos uma prova, um versículo, um texto, um fato de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmando claramente, vocês escrevam, vocês... Daqui a pouco a gente vai ver no Apocalipse, Jesus dizendo, escreva. E não apenas escreva, ele vai ditando. Olha. E São João vai escrevendo. Daqui a pouco a gente vai ver isso lá no Apocalipse. Pois bem, então está implícito. Nem tudo a gente pode afirmar a respeito das atitudes de Jesus com clareza, explicitamente, porque não está escrito. Uhum. Mas quando a gente começa a confrontar, a fazer a inteligência do que está por trás do desejo de São Lucas, que está no prólogo, e também do que vamos ler daqui a pouco no Evangelho, no Apocalipse de São João, a conclusão é clara. Dentre as instruções de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava, ainda que não podemos provar isso explicitamente, essa determinação. Escrevam. Escrevam. E quando Lucas está dizendo assim, que ele recebeu uma ordem, essa ordem seria essa implícito que o senhor está falando? Eu não tenho dúvida, eu não posso afirmar com clareza, porque, veja, o texto diz, muitos empreenderam, como nos transmitiram, etc, etc. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem. Não, essa ordem aqui não é ordem de alguém para ele, mas de forma organizada, de forma metódica. Capítulo 1 vai ser isso, depois vamos tratar disso, etc. Então, é uma ordem no sentido de, primeiro, aquilo que tem relação, veja, a partir do capítulo 1, versículo 5, nascimento e vida oculta de Jesus, essa é a ordem, né? A ordem cronológica. Depois, ele parte lá no capítulo 3, a preparação para a vida pública de Jesus e assim por diante. Essa ordem é uma ordem sistemática, cronológica o quanto possível, mas uma coisa atrás da outra. Ele não vai colocar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo logo no começo. E como médico, como o senhor falava, ele foi, então, um dos únicos que quis trazer algo antes do nascimento, né? Na verdade, os evangelhos da infância de Jesus são 2. Marcos não fala nada da infância de nosso Senhor. João não fala nada da infância de nosso Senhor. Nosso Senhor já aparece adulto. Em Marcos também. Mas é Mateus e é Lucas. Só São Mateus, e Mateus, eu diria, fala coisas que Lucas não fala e vice-versa. Sim. Magnificat só aparece no Evangelho segundo Lucas, o Cântico de Simeão só aparece no Evangelho segundo Lucas, o episódio do pai de São João Batista, enfim, Zacarias, etc. Vamos ver o prólogo do Evangelho segundo Mateus, para a gente ver que ele também, São Mateus também, consultou fontes provavelmente diferentes. Ele fala no capítulo 1 da genealogia de Jesus, a partir do versículo 18, o anúncio do nascimento de Nosso Senhor, a visita dos magos no capítulo 2, só São Mateus cita, a fuga para o Egito, Lucas não cita, só São Mateus cita, entendeu? Sim. E pronto, aqui é o evangelho da infância. Os dois, Mateus e Lucas, provavelmente consultando fontes diferentes. Se o primeiro, quando escreveu, o outro já tinha escrito e um se valeu do texto do outro, sem dúvida alguma, em muitas passagens isso é considerado, a chamada teoria das fontes. Quem escreveu primeiro, depois a gente vai ver isso, né? A data provável da composição de cada livro. Mas, quanto à infância, respondendo à sua pergunta, só São Mateus e São Lucas.
Minha gente, fantástico, né? Olha, como é bom, meu Deus do céu, eu estou aqui me deleitando, como é bom meditar a palavra de Deus, como é bom tirar as nossas dúvidas, não é verdade? Eu tenho certeza que você está tirando muitas dúvidas, que você está aprendendo muita coisa. Esse é o